Olá! Se você gosta de histórias emocionantes, cheias de reviravoltas e momentos que vão te fazer suspirar, você está no lugar certo. Não perca nenhum dos nossos vídeos. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que uma nova história sair. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo. Vamos juntos embarcar nessa jornada? Grayson Cole esfregou a testa com o dorso da mão, o suor misturando-se à graxa, num traço escuro que ele nem notou. O relógio na parede do galpão marcava quase 7 da noite, encerrando mais um dia exaustivo. Ele girava a chave de fenda com a habilidade de quem cresceu entre motores, o aroma de óleo e gasolina grudado na camiseta surrada. A oficina, um espaço pequeno de concreto rachado e ferramentas espalhadas, era seu mundo, um legado do pai que partiu cedo demais, um refúgio que ele se recusava a abandonar. Já ia puxar a porta de correr, sonhando com o sanduíche que o esperava em casa, quando um ronco rouco cortou o silêncio. Um SUV prateado entrou no estacionamento, tossindo fumaça como um velho pedindo socorro. Grayson parou, hesitante. Podia ignorar, apagar as luzes e deixar para amanhã. Contudo, desistir não estava em sua natureza. Com um suspiro resignado, largou a mochila e aproximou-se do veículo. A porta do motorista se abriu, revelando uma mulher de rosto tenso. Emily Dawson desceu, os cabelos castanhos desalinhados pelo vento, o blazer azul marinho e os jeans escuros destoando do chão sujo de óleo. Ela passou os dedos pela testa, exausta, e olhou para Grayson com uma mistura de alívio e irritação. "Desculpe aparecer assim", disse, a voz carregada de cansaço. "Meu carro está fazendo uns barulhos que, juro, não parecem normais." Grayson esboçou um sorriso torto, esfregando as palmas no jeans rasgado. Ouvi de longe. Parece que ele está implorando por aposentadoria. Ela riu, um som breve que aliviou a tensão, e estendeu a mão. "Emily Dawson." Ele hesitou, ciente da sujeira nas próprias mãos, antes de apertar a dela. O toque foi firme, inesperadamente seguro. "Grayson Cole", respondeu soltando rápido. "Vamos dar uma olhada." Circulou o carro atento aos gemidos do motor, como um médico diagnosticando um paciente. Ao abrir o capô, a lanterna revelou o caos. Correias gastas, óleo escasso, radiador pedindo ajuda. Balançou a cabeça, incrédulo. Quando esse carro viu um mecânico pela última vez? Emily encostou-se ao SUV, os braços cruzados. "Lava Jato conta?" Ele deu uma risada rouca, o som ecoando no galpão. "Nem de longe." Ela olhou o relógio, a expressão apertada. "Dá para consertar ou já era?" "Conserta, sim", afirmou Grayson, sabendo que seria demorado. "Mas leva umas 2 horas, no mínimo." O rosto dela desabou. 2 horas? Eu tinha uma reunião importante em 1 hora. Esfregou as têmporas, os ombros curvados. "Acho que vou ter que desistir disso." Grayson percebeu o esgotamento nos olhos dela, um peso que ia além de um pneu furado. Conhecia aquele olhar. Já o vira refletido em si mesmo. "Escute", disse, apoiando a lanterna no capô. "Começo agora. Pode esperar lá dentro, pegar um café se quiser." Ela o encarou, surpresa cintilando no olhar. "Você ficaria até tarde só para me ajudar?" Ele deu de ombros, já voltando ao motor. "Não gosto de deixar ninguém na mão." Uma sombra de dúvida passou por ela. Na vida dela, favores vinham com preço. Todavia, Grayson não pedia nada. Mergulhou no trabalho, e ela, após um instante, assentiu. "Certo. Porém, quero pagar a mais pelo esforço." "Cobro o serviço, não o horário", retrucou ele sem desviar os olhos das peças. "Isso é incomum", murmurou ela, quase para si mesma. Ele sorriu de lado. "Já ouvi dizer." 1h30 depois, o motor estava quase vivo novamente. Emily se acomodara na sala improvisada. Uma cadeira de plástico, uma mesinha com uma cafeteira antiga. Mexia no celular, mas às vezes o observava, intrigada pela dedicação dele. Grayson não apenas consertava, ele restaurava. Ao terminar, aproximou-se dela, secando o suor da testa com a manga. "Pronto, pode ir." Ela levantou surpresa. "Já terminou?" "Senhora, esse carro ganhou uma nova chance", brincou ele. Ela riu, pegando a bolsa. "Tá bem. Quanto te devo?" Grayson deu um preço justo. Ela contou o dinheiro, adicionando uma nota de 100. Ele franziu a testa. "É muito."
Um bônus, insistiu ela. Não aceito gorjeta, disse, firme. Por quê? Ele cruzou os braços, encostando-se ao balcão. Faço isso para ajudar, não para lucrar além do justo. Já precisei de estranhos antes. Os que me ajudaram fizeram diferença. Quero devolver isso. Emily o encarou e algo se acendeu dentro dela. Não só gratidão, mas uma sensação rara, como se o mundo tivesse, por um instante, voltado a girar direito. Guardou a nota extra. Obrigada, Grayson. Ele assentiu. Dirija com cuidado. Ela entrou no carro, o motor ronronando suave ao girar a chave. Ao sair do estacionamento, olhou pelo retrovisor. Grayson voltava para dentro, pronto para encerrar o dia. Ele não imaginava, nem podia, que aquele encontro era apenas o início de algo que mudaria tudo. Emily Dawson guiava pelas ruas escuras da cidadezinha costeira, o ronronar suave do SUV cortando a quietude da noite. O rádio permanecia mudo. Seus pensamentos já eram barulho suficiente. Um leve vestígio de óleo pairava no ar, um eco do galpão de Grayson Cole. Deveria estar focada na reunião perdida ou nos e-mails acumulados, mas sua mente insistia em voltar ao mecânico de mãos firmes e olhar direto. Havia algo nele, uma autenticidade que ela raramente encontrava. O celular vibrou no banco ao lado. Uma mensagem de Clara, sua assistente. Reunião acabou, conselho aprovou a proposta. Finalizamos semana que vem. Emily deixou o ar escapar dos pulmões, aliviada, embora o alívio fosse fugaz. Como CEO da Dawson Tech, uma potência em veículos elétricos, ela carregava o legado do pai, William Dawson, que ergueu a empresa do nada com a promessa de um futuro melhor. Ultimamente, porém, aquele futuro parecia um peso. Reuniões frias, acordos calculados, sorrisos que escondiam interesses. Ela ansiava por algo genuíno e Grayson, sem saber, tinha lhe dado um vislumbre disso. Por isso estava ali, dirigindo um SUV velho em vez de um modelo elétrico lustroso da empresa. Queria testar uma teoria. Ainda existiam pessoas como seu pai descrevia, que faziam o bem sem esperar nada. Grayson Cole era a prova viva. Agora, ela precisava decidir o que fazer com essa descoberta. Do outro lado da cidade, Grayson trancava a porta da oficina, o rangido do metal ecoando no ar frio. Subiu as escadas estreitas até o apartamento acima, onde uma lâmpada fraca iluminava uma pilha de contas atrasadas sobre a mesa. Jogou as chaves no balcão e abriu a geladeira, pegando uma cerveja gelada. O líquido desceu cortante, mas não aliviou a pressão no peito. A oficina era o último fio que o ligava ao pai, morto quando Grayson tinha apenas 15 anos. Ele a sustentava com teimosia, mesmo quando os clientes minguavam e os bancos apertavam. O telefone da oficina tocou, um som agudo que o fez franzir a testa. Quem ligaria tão tarde? Desceu correndo, agarrando o fone com a mão ainda úmida. Alô? Respondeu a voz rouca. Boa noite, veio uma resposta polida, quase formal. Falo com Grayson Cole? Ele ficou tenso, imaginando um cobrador. Quem é? Clara Whitmore, da Dawson Tech. Nossa CEO, Emily Dawson, gostaria de marcar uma reunião com você. Grayson piscou, confuso. Emily, a do carro? A imagem dela com seu blazer deslocado voltou à mente. Se é sobre o concerto, ela já pagou. Não se trata disso, cortou Clara, cortês, porém firme. A senhorita Dawson tem uma proposta de negócios. Você poderia hoje à tarde? Proposta de negócios? Ele quase riu. Não era o tipo que recebia convites assim. Consertava carburadores e torcia para manter o teto. Contudo, algo na memória de Emily o fez hesitar. Onde? Perguntou cauteloso. Sede da Dawson Tech, centro da cidade. 15h. Confirmo sua presença? Ele esfregou a nuca, encarando o galpão vazio. Que mal havia em ouvir? Tá, eu vou. Ao desligar, ficou parado, o fone na mão. Dawson Tech era um nome grande, sinônimo de inovação e manchetes. O que queriam com ele? Naquela tarde, Grayson entrou no prédio de vidro da Dawson Tech, sentindo-se um estranho. As botas gastas ecoavam no piso polido, o jeans manchado contrastando com os ternos impecáveis ao redor. Ajustou a camisa xadrez, sabendo que não enganava ninguém. Não pertencia ali. Uma mulher loira se aproximou, o sorriso profissional. Senhor Cole? Sim, respondeu seco.
Clara Whitmore, assistente da senhorita Dawson. Ela o aguarda. Ele a seguiu por um corredor amplo, os olhares dos funcionários pesando sobre ele. Imaginavam-no um entregador perdido, talvez. Quando Clara abriu a porta do escritório de Emily, Grayson se surpreendeu. Não era o espaço frio que esperava de uma CEO. Fotos de família enfeitavam a estante, livros gastos e uma planta pequena traziam calor ao ambiente. Emily estava perto da mesa, vestindo uma blusa azul e calças sob medida. Sorriu. Um gesto simples, mas verdadeiro. Fico feliz que veio, disse, indicando uma cadeira. Sente-se. Grayson sentou, os braços cruzados. Ainda não entendi por que estou aqui. Ela se inclinou na mesa, as mãos unidas. Vou ser direta. Ontem, vi em você algo raro no meu mundo. Integridade. Não tentou me enganar, nem inflou o preço do concerto. Fez o certo por princípio. Ele deu de ombros. É como eu trabalho. Exatamente, retrucou ela, os olhos brilhando. Por isso te quero na Dawson Tech. Alguém que conheça carros de verdade e traga honestidade. Estamos crescendo em veículos elétricos e você pode unir o antigo ao novo. Algo grande, que faça diferença. Grayson franziu a testa. Parece bom, mas não sou de escritório. Não falo fino, não uso gravata. Não preciso disso, insistiu ela. Quero sua visão, seu jeito. Um time, um salário decente, liberdade para criar. Ele respirou fundo. Era tentador. Resolveria as contas, daria segurança. Todavia parecia irreal. Por que eu? Perguntou, fixando o olhar nela. Ela hesitou, uma vulnerabilidade atravessando sua expressão. Porque preciso acreditar que pessoas boas ainda existem, confessou, quase sussurrando. O ar ficou denso. Grayson não respondeu de imediato, mas algo se mexeu dentro dele. Ao sair, prometeu pensar na oferta, a cabeça girando. Não sabia ainda, porém, que aquele era o primeiro passo para um caminho sem volta. Grayson Cole girava uma chave inglesa entre os dedos, o metal frio roçando a pele calejada, enquanto encarava o motor de um sedã velho no canto da oficina. O sol mal raiava no horizonte, mas o sono lhe escapara na noite anterior. A proposta de Emily Dawson zumbia em sua mente como um motor desalinhado, insistente, impossível de silenciar. Um emprego na Dawson Tech prometia estabilidade, um salário que salvaria o galpão e talvez até lhe desse paz. Contudo, aceitar significava abandonar o único mundo que ele entendia. Largou a ferramenta na bancada, o som metálico reverberando no espaço vazio. A oficina estava silenciosa demais ultimamente. Clientes escassos, contas se acumulando como peças quebradas. A carta do banco aberta na véspera era um ultimato. 3 meses atrasados no empréstimo. Sem pagamento em 30 dias, o lugar seria tomado. Era o legado do pai, o homem que o ensinou a consertar motores e a viver com dignidade, escorregando por entre seus dedos. Esfregou os olhos, afastando o cansaço. Não era só o dinheiro. As palavras de Emily, preciso acreditar que pessoas boas ainda existem, o acertaram como um impacto inesperado. Ele conhecia a luta de manter a fé num mundo duro. Ainda assim, entrar no universo dela, com seus arranha-céus e regras estranhas, parecia um salto arriscado demais. A porta rangeu e Grayson virou, esperando um cliente improvável. Era Emily, porém, vestindo jeans escuros e uma blusa simples, o cabelo solto caindo nos ombros. Mesmo assim, ela carregava uma aura que não combinava com o chão empoeirado. Não te esperava tão cedo, disse ele, pegando um pano para secar o suor da testa. Ela ofereceu um sorriso discreto. Pensei que você precisasse de mais tempo para decidir. Vim checar mesmo assim. Grayson encostou-se à bancada, os braços cruzados. Não tem muito o que decidir. Não sou de empresa. Ela avançou um passo, o olhar firme. Já disse que não quero isso. Quero você. Alguém que entende máquinas, que diz o que pensa. Isso é valioso onde eu vivo. Ele a encarou, tentando decifrá-la. Havia sinceridade ali, além de uma urgência que ele não captava. Acha mesmo que eu me encaixo no seu mundo? Perguntou, a dúvida tingindo a voz. Ela hesitou, depois negou com a cabeça. Não exatamente. E é por isso que te quero lá. Você enxerga o que outros ignoram. Precisamos dessa perspectiva. O silêncio caiu, denso como o ar antes de uma chuva. Grayson quis recusar,
Voltar à sua rotina simples, mas a imagem das contas o reteve. Além disso, a confiança nos olhos dela o desafiava a provar que ela estava certa. Antes que pudesse falar, um homem de terno surgiu na entrada, uma pasta na mão. Grayson sentiu o estômago apertar. Conhecia aquele tipo, mensageiros de más notícias. "Posso ajudar?" perguntou, mantendo o tom neutro. O homem ajustou a gravata, olhando o galpão com desinteresse. "Sr. Cole?" "Alan Green, do Metrobank. Vim tratar dos seus pagamentos atrasados." Grayson respirou fundo, preparado para o golpe. "Já enviamos avisos", prosseguiu Alan, folheando papéis. 3 meses em atraso. Sem um acerto logo, iniciaremos a execução do imóvel." "Quanto tempo tenho?" perguntou Grayson, a voz tensa. 1 mês, talvez 2, com um pagamento parcial. Após isso, Alan guardou a pasta. "O banco não abre exceções, Sr. Cole." Ele saiu sem mais, deixando Grayson com um vazio no peito. Emily permaneceu calada, mas ele sabia que ela ouvira tudo. "Não precisava presenciar isso", murmurou ele, voltando-se ao motor como se pudesse consertar o que desmoronava dentro dele. "Grayson", disse ela, firme porém suave, "minha oferta ainda vale. Considere." Ele não respondeu, mas quando ela partiu, a decisão ganhou contornos mais nítidos. Naquela noite, no apartamento acima da oficina, Grayson encarou as contas sobre a mesa. Passou os dedos pelo cabelo, exausto. A oficina era o passado, seu alicerce. Todavia, agarrar-se a ele talvez o estivesse afundando. A proposta de Emily era um risco, mas também uma chance, não só de salvar o galpão, mas de construir algo novo. No dia seguinte, ele se viu diante da Dawson Tech novamente, vestindo uma camisa limpa, mas amassada, as botas velhas ecoando no saguão. Não era um executivo, mas estava ali. Clara, a assistente, o encontrou. "Sr. Cole", disse o tom profissional. "Que bom que veio." "Ainda não sei se fico", retrucou ele, seguindo-a. Ela o guiou a uma sala de reuniões, onde engenheiros e executivos o aguardavam. Grayson sentiu os olhares. Curiosidade, desconfiança, desdém. Sentou-se desconfortável, enquanto Emily falava da cabeceira. "Grayson, esse é Richard Hale, engenheiro-chefe", disse ela, apontando um homem de postura rígida e olhar cortante. Richard ofereceu um sorriso frio. "Então você é o mecânico de interior. Acha que tem algo a trazer para um projeto avançado?" Grayson ergueu uma sobrancelha. "Talvez. Já sujou as mãos com óleo alguma vez?" A sala ficou muda. Richard apertou os lábios, sem réplica. Emily interveio, serena. "Grayson está aqui porque vê o que outros não veem. Vamos ouvi-lo." Mais tarde, no corredor, Emily o encontrou, as mãos nos bolsos, o olhar perdido. "Não foi ruim", disse ela, encostando-se à parede. "Esse Richard vai tentar me expulsar antes da semana acabar", respondeu ele seco. Ela sorriu. "Provavelmente." Grayson balançou a cabeça. "Não sei se pertenço aqui, Emily. Me veem como um estranho." "Você pertence", afirmou ela séria, "porque eu confio em você." Ele a encarou, sentindo um calor subir no peito. Não sabia se conseguiria, mas pela primeira vez quis tentar. Grayson Cole nunca fugia de um desafio, mas a Dawson Tech testava sua resistência como nada antes. 3 dias após aceitar o emprego, ou ao menos começá-lo, cada momento parecia uma prova. O laboratório, com suas paredes brancas e máquinas reluzentes, era um território estranho. Os engenheiros o evitavam ou lançavam olhares de desdém, como se ele fosse uma peça fora do lugar. Richard Hale, o engenheiro-chefe, tornara-se uma sombra insistente, determinado a provar que Grayson era um erro. "Então, Cole", disse Richard numa manhã, o tom afiado como uma lâmina, "acha que entende esse motor elétrico? Meu doutorado sugere o contrário." Grayson, inclinado sobre um protótipo, nem ergueu o olhar. "Seu doutorado não vê o torque sobrecarregando a carcaça. Vai queimar em menos de 1 ano sem aço reforçado." Richard deu um riso seco. "Uma teoria ousada. Vamos testá-la então." O teste ocorreu à tarde. O motor zuniu sob carga máxima, e por alguns instantes tudo correu bem. Logo, porém, os dados na tela dispararam. Calor subindo, fissuras surgindo, onde Grayson previra. Com um gemido final, o motor parou. O silêncio tomou o laboratório. Grayson cruzou os braços, encarando Richard. "Eu avisei." Richard apertou os lábios, o rosto enrijecendo.
Precisamos repetir para confirmar. Emily, que observava do fundo, interveio. Não é necessário, Richard. Grayson acertou. Ajustem o design. Os engenheiros trocaram olhares, alguns admirados, outros irritados. Richard saiu pisando firme, mas Grayson não se vangloriou. Voltou ao protótipo, ajustando-o com um foco renovado. Não estava ali para provar nada a eles, mas sim a Emily. Naquela noite ele ficou até tarde, revisando o novo projeto. O som de seus passos ecoava no espaço deserto quando Emily apareceu, os saltos ecoando no piso. Não precisava esmagar o Richard assim, disse ela, um leve divertimento na voz. Grayson secou o suor da testa com a manga. Ele pediu. Ela riu, inclinando a cabeça. Não tá ganhando muitos aliados aqui. Não vim para isso, retrucou ele sério. Vim porque sei o que faço. Quer gostem ou não, posso ajudar. Ela o observou por um instante. Depois pegou uma chave de fenda da bancada. Eu via meu pai mexer em carros quando era criança, disse, girando a ferramenta entre os dedos. Grayson ergueu uma sobrancelha. Vocês eram próximos? Ela hesitou, o olhar vagando. Mais ou menos. Ele percebeu uma história ali, mas não insistiu. Emily deixou a chave de lado, o clima mudando. Se quiser relembrar o ofício, sabe onde me encontrar, brincou ele. Ela sorriu sutil. Vou pensar nisso. Quando ela saiu, Grayson sentiu um calor crescer no peito. Aquilo ia além de um emprego. Era algo que ele ainda não nomeava. Dias depois, após um turno exaustivo, Grayson entrou no elevador, o corpo pedindo descanso. Emily surgiu correndo, uma pasta na mão, e entrou antes que as portas fechassem. Trabalhando até tarde? Perguntou ela. Você que o diga, respondeu ele, com um sorriso torto. As portas se fecharam e o elevador subiu em silêncio. De repente, parou com um solavanco. As luzes piscaram, o movimento cessou. Grayson apertou um botão sem resposta. Perfeito, murmurou Emily, reclinando-se na parede. Armou isso de propósito? Brincou ele, apoiando-se ao lado. Ela revirou os olhos, mas um riso escapou. Claro, Grayson. Tudo para te prender aqui comigo. Ele riu também, porém o silêncio que veio depois era mais denso, carregado. Sem pensar, ele perguntou. Qual é a sua história, Emily? Ela piscou, surpresa. Minha história? Sim. Você comanda esse império, mas parece que não é o que sonhou. Ela olhou para o teto buscando palavras. Meu pai criou a Dawson Tech. Era o sonho dele. Por muito tempo, achei que fosse o meu também. Grayson esperou, atento. E agora? Perguntou. Ela hesitou. Agora não sei mais. Aquilo o surpreendeu. Emily Dawson, incerta. Antes que pudesse aprofundar, as luzes voltaram, e o elevador retomou o movimento. Ela endireitou-se, a máscara de CEO reassumindo o lugar. Parece que escapamos, disse leve. Mas Grayson sabia que algo havia mudado entre eles. O momento não se dissipara. Na manhã seguinte, ele analisava blueprints no laboratório quando Emily apareceu. Vim te propor algo, disse ela direta. Ele largou o lápis curioso. Fala. Ela respirou fundo. Que tal liderar sua própria divisão? Grayson congelou. Como assim? Você enxerga além das máquinas, explicou ela. Vê como funcionam no mundo real. Quero você à frente da equipe de aplicação prática. Não tenho diploma, retrucou ele atônito. Isso não importa, é loucura, eu sei, mas é uma oportunidade. Ele passou os dedos pelo cabelo, rindo sem humor. Tá me jogando na fogueira, hein? Ela sorriu. Então pula. Por que insiste nisso? Perguntou ele sério. Ela o encarou, sincera. Porque acredito em você. Grayson ficou em silêncio, as palavras dela ressoando. Não estava acostumado a alguém apostando nele assim, sem segundas intenções. Contudo, ali estava ela, esperando. Tá bem, disse por fim. Vamos ver até onde isso vai. Ela assentiu, satisfeita. É tudo que peço. Enquanto voltava aos blueprints, Grayson sentiu o chão sob seus pés mudar. Não era mais só sobre concertos ou dívidas. Era algo maior, e talvez sobre ela. Na noite anterior, no elevador, ele sentira isso crescer. Agora, com a proposta, não podia mais ignorar. Emily Dawson não era apenas uma chefe, estava se tornando essencial, e isso o intrigava tanto quanto o assustava. Grayson Cole encarava os blueprints na bancada do laboratório da Dawson Tech, a luz suave refletindo nas linhas que ele traçara.
Liderar uma divisão ainda parecia absurdo, mas semanas após aceitar a proposta de Emily, ele provava seu valor diariamente. A equipe de aplicação prática ganhava forma. Ethan, o engenheiro jovem, agora o consultava, e até veteranos começavam a respeitá-lo. Contudo, nem tudo era tranquilo. Richard Hale permanecia uma ameaça velada, e Grayson sabia que o homem aguardava uma chance de atacar. Naquela manhã, o laboratório estava carregado de uma tensão sutil. Os sussurros entre os engenheiros o alertaram antes mesmo de Ethan se aproximar, hesitante, com um tablet na mão. "Veja isso", disse o rapaz, entregando o aparelho. Grayson franziu a testa, lendo a manchete. "Favoritismo na Dawson Tech. Mecânico sem experiência ganha cargo executivo." Abaixo, uma foto dele e Emily no elevador, capturada semanas antes. Era só uma conversa, mas o ângulo sugeria algo mais. Nepotismo, talvez pior. A raiva subiu quente no peito. Ele foi direto ao escritório de Emily, jogando o tablet sobre a mesa. "Você viu?" Ela ergueu os olhos, serena, embora algo brilhasse neles. "Sim." "Só isso?" retrucou ele, a voz cortante. "Faz parecer que eu subi por qualquer coisa menos trabalho." Emily largou a caneta. "É um golpe, Grayson. Alguém quer nos derrubar." "E tá funcionando", disse ele, os dedos crispados. "No laboratório já me olham torto. Agora tem prova." Ela contornou a mesa, firme. "Acha que eu deixaria um artigo raso decidir quem contrato?" Ele hesitou. "Não, mas minha reputação está em jogo também." "Então enfrentamos", afirmou ela. "Fazemos o trabalho. Mostramos a verdade." Grayson a encarou, buscando sinais de dúvida. Não havia. "Você sabia que isso vinha, né?" perguntou mais baixo. Ela respirou fundo. "Suspeitei que tentariam te atingir. Não imaginei tão rápido. Devia ter me alertado", disse ele, a frustração escapando. "Devia", admitiu ela. "Desculpe-me." Grayson balançou a cabeça e saiu. Precisava respirar. Ainda assim, as palavras dela o acompanharam. Ela confiava nele, mais do que ele próprio às vezes. Naquela tarde, Clara entrou no escritório de Emily, fechando a porta. "Rastreemos o vazamento", disse, séria. "Foi Richard. Deu a foto à imprensa. Falsificou e-mails para parecer que você forçou a contratação." Emily fechou os olhos, controlando a raiva. "Ele quer Grayson fora. Se Grayson sair agora, os rumores vencem", acrescentou Clara. Emily assentiu, decidida. "Não permitiremos isso." Grayson passou o dia na antiga oficina, o único lugar onde ainda se sentia inteiro. O aroma de metal e óleo o acalmava, mas não apagava a confusão. Ajustava uma peça antiga quando Emily surgiu na porta. "Vai se esconder aqui para sempre?" perguntou ela, o tom leve, mas firme. Ele virou, secando o suor da testa com a manga. "Não devia estar aqui. Se a imprensa te pega, que pegue", cortou ela, entrando e trancando a porta. "Não me importa." "Deveria", retrucou ele. "Você tem uma empresa a zelar. Tá arriscando tudo por mim." Ela avançou, os olhos fixos. "Não é por você. É pelo que é justo. Não largo quem acredito, Grayson. Nem deixo gente como Richard vencer." Ele a encarou, o peito apertado. O silêncio pairou, pesado. Depois ela falou, mais suave. "Você disse que conserta coisas. Conserta isso." Algo se alinhou dentro dele. Ela não desistiria dele, e ele não desistiria dela. No dia seguinte, Grayson voltou a Dawson Tech com determinação. Não era sobre Richard ou os boatos. Era sobre ele e Emily. Entrou no laboratório, ignorando os olhares. Richard o esperava, um sorriso presunçoso no rosto. "Não achei que voltaria", disse o engenheiro. Grayson parou diante dele, a voz calma, mas afiada. "Você quis me tirar daqui. Não deu certo. Vamos parar com isso, Richard. Seu problema é com Emily. Odeia que ela pense diferente, que ignore suas regras. Tentou me usar para derrubá-la e eu quase caí, mas acabou." Richard abriu a boca, mas as portas se abriram. Emily entrou, Clara atrás com uma pasta. O rosto de Richard empalideceu. "Achamos o vazamento, Richard", disse Emily fria. "Foi você." Clara entregou os documentos a Grayson. E-mails falsos, provas claras. Ele olhou para Richard. "Armou para mim. Para ela." "Isso é só estratégia", gaguejou Richard. "Não", cortou Emily. "É o fim." Seguranças chegaram,
e Richard foi levado embora. O laboratório ficou em silêncio, mas o ar mudou. Grayson vencera. Naquela noite, no terraço da Dawson Tech, Grayson observava o pôr do sol. Emily se juntou a ele, quieta. Você não precisava voltar, disse ela por fim. Ele sorriu de lado. Precisava sim. Por quê? Pelo mesmo motivo que você lutou por mim, respondeu ele, encarando-a. Porque é certo. Ela sorriu, e pela primeira vez não havia barreiras. Um ano depois, Grayson estava num galpão novo. Cole & Dawson Innovations, fusão de mecânica clássica e tecnologia elétrica. Ele e Emily construíram isso juntos, não só como parceiros de trabalho, mas como algo mais. Sentados na caçamba de um caminhão velho, olhando a cidade, Grayson tirou um parafuso enferrujado do bolso, o mesmo do SUV dela, do dia em que se conheceram. Me lembrou o começo de tudo, disse, colocando-o na mão dela. Não sou de discursos, mas te quero na minha vida. Pro longo prazo. Ela olhou o parafuso, depois ele e sorriu. Pro longo prazo, sussurrou beijando-o. O futuro não seria perfeito, porém juntos tinham algo mais forte que o medo. Confiança, respeito e um amor nascido de um carro quebrado e um gesto honesto. Era mais que suficiente. 2 anos depois, o sol despontava sobre o galpão da Cole & Dawson Innovations, tingindo o céu de tons quentes. Grayson Cole estava no centro do espaço amplo, as mãos nos quadris, o aroma de metal quente e borracha nova preenchendo o ar. O lugar era a realização de um sonho improvável, um ponto de encontro entre o passado que ele reverenciava e um futuro que nunca planejara. Ferramentas clássicas pendiam das paredes, enquanto telas digitais exibiam dados de motores elétricos. Mecânicos e engenheiros colaboravam, testando protótipos que uniam resistência à inovação. Ajustou o boné surrado, um sorriso surgindo ao ouvir o zumbido de um motor na bancada de testes. A antiga oficina, que ele quase perdeu, ainda existia. Agora um espaço de aprendizado para jovens da cidade. Contudo, ali, naquele galpão novo, Grayson passava seus dias, guiando uma equipe que jamais imaginou liderar. A Dawson Tech lidera a estrutura, mas foi Emily quem o ajudou a encontrar propósito. A porta do escritório no canto se abriu, e Emily Dawson surgiu, um tablet na mão e um sorriso que rivalizava com a luz do amanhecer. Vestia jeans e uma camisa casual, o cabelo preso num rabo de cavalo desleixado, distante da CEO impecável de outrora. Ainda assim, seus olhos carregavam uma determinação que o atraíra desde o início. "Tá rindo de quê?" perguntou ela, parando ao seu lado. "Só pensando que você nunca fica no escritório", respondeu ele, apontando o tablet. "Cá sem reuniões para dominar hoje." Ela revirou os olhos, mas riu. "Deixei a Clara no comando. Queria ver o novo protótipo funcionando." Grayson assentiu, orgulhoso. "Tá quase pronto. Quer testar?" "Só se você for o piloto", retrucou ela, um brilho desafiador no olhar. Ele pegou as chaves de um veículo elétrico com linhas de muscle car, mas um coração silencioso. Entraram, e Grayson acelerou pelo terreno de testes, o vento invadindo pelas janelas abertas, despenteando ainda mais o cabelo de Emily. "O que acha?" perguntou ele, lançando um olhar de lado. "Meu pai ia adorar isso", disse ela, a voz suave, mas carregada. Grayson desacelerou, parando num canto com vista para a cidade. Sabia que William Dawson era uma presença constante na vida de Emily, mesmo anos após sua morte. Ela carregara o legado dele como um dever, mas às vezes ele se perguntava se ela já se permitira ser apenas ela. "Ele ia gostar de você também", disse Grayson, desligando o motor. "Não só por isso, mas por quem você é." Ela virou-se surpresa. "Acha mesmo?" "Tenho certeza", afirmou ele. "Você pegou o sonho dele e fez algo maior, algo seu." Emily ficou em silêncio, contemplando o horizonte. Depois, quase num sussurro, "Às vezes sinto ele me cobrando, como se eu tivesse que provar meu valor." Grayson tomou a mão dela, o calor dela contrastando com sua pele calejada. "Você já é mais que suficiente, Emily." Ele saberia. "Eu sei." Ela apertou os dedos dele, os olhos brilhando com gratidão. Ficaram ali, o silêncio falando por eles. Naquela noite, no apartamento acima da antiga oficina,
Um refúgio que agora dividiam nos fins de semana. Emily mexia numa panela de chile na cozinha, enquanto Grayson ajustava uma cadeira bamba na sala. O rádio tocava uma melodia country antiga, o cheiro de temperos aquecendo o ar. Já pensou no que vem depois? Perguntou ela, apoiando-se no batente. Grayson ergueu os olhos, largando a chave de fenda. Depois do quê? Disto tudo, disse ela, apontando ao redor. A empresa, os protótipos, nós. Ele sentou-se na cadeira consertada, que rangeu, mas resistiu. Não planejo muito, você sabe. Mas se for com você, encaro qualquer coisa. Ela sorriu, cruzando a sala para sentar no colo dele. A cadeira protestou, mas aguentou. Pro longo prazo, hein? Perguntou ela, ecoando uma promessa antiga. Pro longo prazo, confirmou ele, puxando-a para um beijo lento e certo. O chile ficou um pouco tostado, mas nenhum dos dois se importou. Entre risadas e o ranger da madeira, sabiam que tinham construído algo que ninguém, banco, imprensa ou Richard Hale, poderia desfazer. Não era só uma empresa ou um amor, era uma vida, tecida com honestidade e esforço. Meses depois, num sábado tranquilo, Grayson ensinava um grupo de adolescentes a trocar óleo na antiga oficina. Emily apareceu com café e um jornal, a manchete celebrando o sucesso do primeiro modelo da Cole & Dawson no mercado. Ele largou a ferramenta, aceitando o copo que ela ofereceu. Seu pai está orgulhoso? Perguntou ele, olhando o jornal. Acho que sim, respondeu ela sorrindo. E o seu? Grayson observou as ferramentas na parede, herança do pai. Espero que sim. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e juntos viram os garotos rirem enquanto derramavam óleo no chão. O futuro não seria impecável. Nunca era. Todavia, naquele instante, com Emily ao seu lado e o som de vida ao redor, Grayson sabia que estava onde pertencia. Emily, por sua vez, sentia o peso do passado transformar-se numa ponte, uma que a guiara até ele, e isso, eles sabiam, bastava.